Foi numa quarta-feira, eu tomei a decisão. Arrumei o matulão, botei a sanfona em riba, tomei a sopa da esquina e fui bater em Campinas, cidade da Paraíba. Chegando em Campina Grande, entrei logo em ação, tocando shot baião para modo do povo escutar. Tocava em qualquer lugar, no meio da rua, na feira, nos forró, nas gafieiras, em até em mesa de bar. E fui ficando conhecido, fui arrumando os esquemas e até um dia conhecer Tropeiros da Borborema. Tropeiros da Borborema, um grupo de dança afamado para fazer parte do meu. Então fui convidado, aceitei lá o convite feito pelo diretor e passei a ser um tocador oficial dos tropeiros. Eita, que grupo afamado! Mas não é que foi convidado para dançar no estrangeiro, para dançar na Espanha, Itália, Portugal, todos acharam legal, eu também fui escalado, fiquei feliz e animado, mas mudei de opinião ao saber que de avião nós ia ser transportados. Eu falei, o diabo é que vai, não vou nem que a caixa mata, voar num passo de lata, eu acho muito arriscado. E se tiver enferrujado, ou lá em riba cansado, cai logo dentro do mar, nós morre tudo afogado. Mas os colegas do grupo pegaram a me animar, explicar que não ia ter perigo, depois de tanto conselho. Eu fui para um canto, me sentei e peguei a pensar comigo. Eu já montei a cavalo, já amancei burro brabo, já segurei boi por o rabo, nunca me enganchei com nada. Que dirão meus camaradas que no sertão eu deixei? Se souber que eu afrouxei, vão me chamar de coaiada. Não tem outro jeito, o jeito que vai ser eu ir, não fiz história cumprida, tomei logo a decisão e no dia da viagem arrumei minha bagagem e fui pegar o avião. Chegando no aeroporto, despachei logo a bagagem. Eu estava até com coragem, mas não era muita não. Mas na hora, meu patrão, na hora de embarcar, eu me danei a suar, chega pingava no chão. Me deu uma tremedeira, me preparei para correr, os colegas não deixaram, veio os três, me pegaram, me puxaram porta dentro, me plantaram no assento e do lado se sentaram. Aí o piloto começou a mostrar no cinema, se surgisse algum problema, como é que o cabo escapava, umas máscaras despegavam, umas portas se abriam. Quanto mais eu via, era que o medo aumentava. Aí o tal do piloto que dirige o avião mandou apertar o cinto, eu pensei que era meu cinturão, deu um arroz tão forte que quase saiu o feijão. Eu sei que o bicho saiu numa carreira desgraçada, chega a sair, estava o vento, daí a pouco o patrão estava das nuvens para dentro. Aí veio uma moça com uns molhos de toalha quente, eu pensei que era tapioca, já fui metendo o dente, umas toalhinhas branquinhas, enroladinhas, quando eu fui ver o que era, já tinha comido todinha. Aí me deu uma dor de ouvido dessas de endoidecer, que eu me levantei da cadeira sem saber o que fazer, sem que ninguém pedisse. Cheguei no piloto e disse, para aí que eu vou descer. E eu sei que nós chegamos em Madrid, descemos do avião por dentro de uma sanfona comprida que só o dom, fiz o sinal da cruz, pedi a bênção a Jesus assim que pisei no chão. Lá dentro do aeroporto, umas portas engraçadas, a moto do cara abrir, ela não precisa fazer nada, basta chegar perto, que ela fica toda escancarada. Porém, como eu não sabia, eu fui empurrar com a mão, na mesma hora a porta então se abriu, eu passei com tudo e meti a cara no chão. Para pedir uma comida era a maior enrolada, eu me danava a apontar, ninguém entendia nada. Que povo mais enrolado, cada cabrão velho barbado sem aprender a falar. Feijão lá ninguém não vê, farinha, xerém, carne que só não tem para modo civil de mistura. Tô falando sem frescura, nunca vão me convencer que lá é desenvolvido, não tem nem rapadura. Fui comprar uma cueca, o cara não entendeu. Aí eu falava, cueca, ia olhando para eu. Aí eu falei, cirola, também não entendeu não. Aí eu falei, samba canção, o cara ficou calado, eu já fiquei enfesado, disse as caças todinha e mostrei a cueca minha. É isso aqui, desgraçado. Aí chegou meus colegas e falou, vamos apular, vamos numa danceteria.
Aí eu falei, hoje esse povo vai ver o que é um cabra dançar. Mas quando eu cheguei na porta, avistei o destrupiço. Eu falei, que diabo é isso? Aí falaram, é um clube moderno. Os cabas tudo saltando, um monte de luz piscando. Eu falei, eu tô no inferno. Aí eu peguei uma cadeira, fiquei sentada, os cabas tudo saltando, as negras tudo assanhadas. Passei a noite inteirinha encabulado e voltei sem dançar nada. Teve mais outras coisas que aconteceram, mas não vou contar tudo. Se eu for contar miúdo, vou passar a noite contando, junto às palhaçadas todinhas dos outros, e a minha é coisa para mais de um ano. Eu sei que eu arribei de lá para cá, larguei as Europa lá, não é falando de lá que lá é bom também, mas uma coisa convém falar com mais de 1000, eu não troco o meu Brasil por Europa de ninguém. Uou! Bem, vocês tiveram que tolerar um caos, porque o Gil falou que eu tinha, no início, que contar um caos, um texto de cordel, de autoria do Amazã, que é um paraibano, um cordelista e um grande forrozeiro. Então, esse texto chama Matuto na Zoropa. Então, como é que a gente vai fazer aqui, Gil? Primeiro, a minha experiência nessa questão da cultura e educação, mas basicamente com as manifestações de culturas tradicionais, com as cantigas de roda, com os cordéis, os travas-línguas, eu vou estar repassando para vocês algumas informações, algumas vivências, resultados no ambiente escolar no decorrer dessa conversa. A iniciativa do MINC em fazer essa roda, que na verdade é um quadrado, né? Então, a tentativa já vale. A gente vai precisar, talvez no próximo encontro, transformar o quadrado em roda. Porque a minha dificuldade de repassar coisas, inclusive eu tive que sair daqui para dar a volta, porque eu tenho que imaginar que é uma roda, né? Embora o ambiente, ele tira um pouco essa coisa da participação quando fica essa coisa do auditório, o artista, né? O palco, todas as minhas apresentações de culturas populares, né, de cantigas e causos, eu evito o palco, porque na minha linguagem, no meu fazer cultural, o palco acaba sendo um empecilho, né, porque eu sou eu não gosto de dizer que eu sou artista, mas dizem que eu sou um artista de rua, e eu sou um artista que vem da feira. Então, e na feira não tem palco. Então, o palco me atrapalha, né? Mas hoje, por exemplo, a gente pode estar buscando a participação de vocês. E é importante isso. Esse nosso formato daqui para frente, eu vou estar sempre insistindo que a gente consiga fazer a roda, né? Mas essa iniciativa, hoje aqui, ela é grandiosa, até pela questão da gente abrir um espaço de reflexão e de troca de experiências e dos fazeres culturais, né? Então, assim, já se pensou muito, já se falou muito, já se escreveu muito, já se fez muitos programas. Agora, o fazer cultural, da mudança da emoção, do encantamento da criança, das avós das crianças, dos tios das crianças, da família, enfim, a partir da sua história, aí é um outro fazer, né? Aí, independente se já se escreveu ou se tem algum parâmetro escrito através da poesia, através da música, mas esse fazer cultural é o que eu vivo hoje e é exatamente isso que eu gostaria de repassar para vocês como resultados do meu dia a dia na região onde eu atuo, né? Então, eu queria que, nesse caso, a gente fazer... Eu não sei porque, se foi uma coincidência, mas na chamada dos participantes, as mulheres ficaram do lado e os homens de outro.
coincidência isso, né? O Gil, coincidência, tá. Que isso também me incomoda, né? Então, mas a gente poderia começar com... você pode começar? Então está aqui. Então se identifique, o teu nome, o teu trabalho e tal. Bom, quando o Gil e o Tadeu me convidaram para participar da roda, eu falei, bom, normalmente a gente sempre estabelece um tema, um recorte em cima daquilo que está sendo proposto. E aí chegou-se a um consenso que não existe um recorte definido, mas como a gente tem o tema arte e educação, eu gostaria até de começar assim, de uma forma assim, quem trabalha aqui com educação? Ok, a gente tem uma boa parte. Educação em arte. Muito bom, educadores em arte estão aqui, eu acho que isso é importante, porque acho que na fala da Luana teve uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão do professor. Eu acho que se a gente começar a resolver as questões do professor, eu digo do professor no ensino formal e no ensino não formal, do educador, eu acho que a gente começa a solucionar vários problemas. Primeiro que assim, tipo um professor em arte, a gente tem discutido muito isso aqui, porque, como o Gil falou, a gente começou com um projeto de residência artística com 5 jovens artistas, e a ideia é que esse projeto, numa primeira etapa, a partir da residência, a gente convide professores de artes de escolas públicas ou não públicas, e depois, a partir desta formação com professores de artes, a gente parte também para uma oficina com os alunos e estudantes desses professores. E uma coisa, assim, isso também da minha própria experiência, né, nessa área de arte e educação, existe uma certa resistência, eu diria, ou uma certa questão assim que às vezes impede o professor de arte de estar trabalhando com questões, principalmente assim, se a gente falar em arte contemporânea. O Richard está aqui, a gente conversa bastante sobre isso. E assim, né, porque normalmente, eu acho que isso é legal também, que a Luana tenha tocado, porque a arte contemporânea, e eu vou falar muito assim em arte contemporânea porque o meu campo de atuação em artes visuais, e não tem como eu não falar sobre esse tema. E a arte contemporânea sempre, de fato, é um enigma mesmo, né? Porque assim, ela veio trazer uma nova concepção, uma nova visão sobre a arte. Então, aquela imagem do artista, da aura do artista, na arte contemporânea, isso acaba também sendo uma configuração, uma característica da arte contemporânea, né? Então, acho que assim, quando a gente pensa na formação, e acho importante que essa parceria do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, porque a arte, eu acho que assim, de quem é a arte? É da cultura ou da educação? Ou a arte não é de ninguém? Então, acho que assim, na verdade, eu penso que assim, quando a gente conversou aqui de trazer um pouco sobre essa questão sobre a reflexão, de refletir sobre isso, a gente está aqui menos para falar e mais para a gente conversar e dialogar. Então, eu gostaria assim, de propor, né, que a gente assim, pensasse um pouquinho mais sobre essa questão do papel do professor, né? Porque, às vezes, assim, a instituição, quando a gente faz os contatos com as escolas, por exemplo, a gente vai ligar, vai convidar, para vocês terem uma ideia, vai convidar o professor para participar do nosso projeto, a gente não chega no professor. A gente passa pela direção da escola, pela coordenação pedagógica, e quase nunca a gente chega no professor. Então, a escola, a configuração da escola já é um castelo. E, às vezes, impenetrável. Eu acho que é muito legal que a gente teve uma situação há pouco tempo da ocupação das escolas, que é justamente por isso. A escola é da comunidade. Eu acho que isso é mais importante também. É uma coisa que eu acho que é super importante. Então, para iniciar a conversa, eu gostaria assim, só de que a gente começasse com essa reflexão da importância do professor e do educador em arte. Ok. A Vera ou a Val, quem de vocês? É isso? Estão me ouvindo?
Eu fico muito feliz e muito à vontade para falar aqui, especialmente pela fala da Ruana, né? Dela falar sobre criança. As crianças não costumam estar em pauta, né? Eu tenho uma amiga que fala uma coisa que eu acho muito interessante. Quando um adulto dá uma topada, ele só deu uma topada. Quando é uma criança que dá uma topada, ela é distraída, ela não presta atenção no que ela está fazendo. E é muito bom que o Ministério esteja falando em culturas da infância, né? E por que eu estou falando isso? O Gil convidou o Rodrigo, que é o coordenador, Rodrigo Medeiros, que é coordenador do Poronga, e o Rodrigo me pediu para vir falar aqui sobre o Poronga. Mas, como coordenadora do PIA, que é o Programa de Iniciação Artística, eu não posso deixar de falar do PIA, até porque as duas coisas se conversam. Eu vou pedir licença aos colegas, porque eu sou fotógrafa, eu trabalho com imagem. Então, preciso mostrar coisas. Tá, vou falando. E tem uma colinha aqui para eu não me perder, porque tem bastante informação. No início do projeto do Poronga, antes de que eu comece a falar com ele, o Rodrigo trouxe uma pergunta que é uma grande provocação. Arte se ensina? Né? Isso foi uma pergunta que nos acompanhou ao longo do curso, né? O Poronga é um centro de formação de arte e educação social. Começou no ano passado, em 2015, em abril, né? E essa pergunta foi lançada para a primeira turma e para a segunda turma. Eu acho que a gente não chegou a nenhuma resposta, mas isso movimentou muita coisa entre a gente, né? E por que eu estou falando isso também? Eu acho que é importante situar o meu lugar de fala, né? Quando eu entrei no Poronga, né? Eu estou como coordenadora do PIA, mas no Poronga eu estava como aluna. E, quando eu entrei no Poronga, eu tinha acabado de depositar meu mestrado. E, trabalhando no PIA, que é um programa que trabalha nas periferias de São Paulo, eu me sentia vivendo um conflito da construção do saber acadêmico e da construção do saber nos espaços de educação não formal, né? Como que é isso? Então, um amigo muito, muito querido, assim, um educador que eu respeito muito, ele falou do Poronga e eu fui lá para ver qual que era, né? E caí num lugar que foi extremamente transformador. E, na verdade, pouco tempo depois, eu fui convidada para assumir a coordenação do PIA, até então eu estava como coordenadora de equipe, e eu acho que o processo no Poronga, né, de pensar arte e educação, ele me trouxe uma base para construir um pensamento nessa coordenação geral do PIA. Eu acho que a fala do colega e a fala da Ruana trazem muitos os questionamentos que a gente vem debatendo no cotidiano, tanto do PIA quanto do Poronga. Eu não vou me alongar muito sobre isso e queria mostrar um pouco do projeto. Então, o PIA, ele é um programa que existe, é um programa da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Ele existe desde 2008, acontece nas periferias de São Paulo, nos centros culturais, em CELs, em bibliotecas, e tem alguns projetos pilotos em algumas escolas, né, escolas de ensino fundamental. É um programa de artes integradas para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. São turmas de 5 a 7, 8 a 10 e de 11 a 14, em que a gente atua em quartetos ou em duplas, e as aulas são sempre dadas em duplas. Então, cada artista educador ele tem uma linguagem diferente, né? E você falou na questão da formação do professor. Por mais que o PIA seja um programa voltado para a infância, para o ensino de arte integrada para a criança, na verdade, a gente se forma lá dentro enquanto educador, né? Porque você está trabalhando nas periferias. E, à medida que se muda de equipamento, né, se existe a possibilidade de mudar de equipamento, de ir para um outro espaço, é um universo completamente diferente, né? Trabalhar numa biblioteca aqui no centro, que eu acho que é o único espaço no centro onde existe o PIA, é muito diferente de trabalhar no CEL Jaçanã, é muito diferente de trabalhar no CEL Sapopemba, por exemplo. Em 2010, o PIA elaborou uma carta de princípios
Vocês conseguem encontrar isso na internet, assim, como enfim, eu estou fazendo uma coisa bem enxuta, coisa bem complexa, enfim. Mas, em 2010, a gente criou uma carta de princípios, e alguns princípios que nos norteiam são a ludicidade, os processos e a experimentação, né? Então, são bases teóricas que conversam. O Dewey, o Herbert Reed, o Boyce, isso também está no Poronga também, é a base, né, teórica, digamos assim, do Poronga. E aí, o PIA não é fácil, né, de explicar. À medida que ele se acontece de forma completamente diferente, dependendo do espaço que ele acontece, e dos educadores que se encontram, muita coisa pode surgir ali. Então, eu trouxe umas fotos que representam o processo que aconteceu no Céu Jaçanã, no ano passado, que foi uma equipe que eu coordenei. Então, era o Felipe Castelo Branco, que eram os artistas educadores, Felipe Castelo Branco, Joana Egito e Suelen Ribeiro. Eles começaram no Céu no primeiro ano de PIA. Por causa dessas questões burocráticas, né, de governo, a gente só começou na última semana de maio. Isso significa que os pais já se organizaram, que as crianças já estão fazendo coisas. E se também não tem uma divulgação, como não tem, porque a gente que precisa fazer a divulgação, é muito complicado levar a criança para o equipamento. Especialmente se esse equipamento não tem uma boa relação com a comunidade, né? No caso específico do Céu Jaçanã, existia um rio atrás do céu, que parece que ele era invisível. Ninguém conhecia esse rio, ninguém sabia o nome desse rio. E dentro das poéticas dos artistas educadores, o Felipe é artista visual e a Joana é bailarina, mas transitam entre outras linguagens, eles começaram a trabalhar as questões das miudezas, porque não tinham o que trabalhar ali, estava vazio, eles precisavam criar alguma coisa. E essas miudezas se relacionando com aquele rio, e a pergunta, o que significa Jaçanã, né? E eles descobriram que o Jaçanã era um pássaro. E foram trabalhando essas questões com as crianças e misturando isso com as poéticas deles. O Felipe, ele também é fotógrafo, né? Eu fiz só uma seleção de algumas fotos, mas essa coisa da formação do educador, no final das contas, além do trabalho desenvolvido, ele construiu uma narrativa fotográfica que é muito bonita. Então, aqui, para começar, um pente enterrado em um espaço do céu, né? Que vai despertando uma série de questões e poéticas de cada um. E com esse ovo de vidro, começou a história do pássaro Jaçanã, né? As crianças elas levaram esse ovo para casa para chocar esse ovo, para nascer esse passarinho que se relaciona com o rio, né? E aí eles começam, com essa relação do pássaro e do rio, eles começam a se envolver com a comunidade. Como não tinha criança e o PIA tem um espaço para ação cultural, eles começaram a entrevistar os moradores e a querer saber o que acontecia lá. E visitavam as casas e faziam entrevistas para saber da história do bairro, né? Então, conversa com as avós e com os pais e com as crianças, e foram movimentando o espaço. Rio ou choro, né? Porque o rio está quase morto. O Felipe também tem um trabalho muito bacana com permacultura. Então, a questão ecológica ela foi algo que passou todo o processo, né? Existia um projeto para construir uma horta comunitária para que toda a comunidade participasse, né? Já que tem escolas dentro do céu. Mas, enfim, por conta de uma série de burocracias, isso ainda não saiu. Se eles conseguirem voltar esse ano para o mesmo equipamento, é possível que isso aconteça. Mais algumas intervenções que eles fizeram junto com as crianças em favor do rio, né? A ideia inicial era filtrar a água do rio para que essa água do rio ela pudesse regar essa horta, né? E aí vem a questão dos passarinhos. A gente não tem material para trabalhar. Então, especialmente para as pessoas de artes visuais, é mais complicado. A gente não tem absolutamente nada. Assim. Às vezes, é material que os educadores compram, que os céus doam, sei lá, sobrou material do recreio nas férias, algumas coisas assim. E aí eles utilizaram os retalhos para construir as asas dos passarinhos.
e toda uma relação com esse rio, né? E agora eu lembrei de uma coisa, assim, que eles desenvolveram um trabalho tão bonito, extremamente poético, né? Assim, acho que não sei se eu falei, mas o Manuel de Barros, o poeta Manuel de Barros, foi quem deu a base, né? Uma base poética para eles desenvolverem isso. Mas, no entanto, os educadores eles não acreditavam no trabalho que eles estavam fazendo, né? Eles não acreditavam na potência do trabalho deles, né? E foi muito, muito transformador, assim, acho que muda a realidade do céu. E aí isso é o voo do Jaçanã, né? Uma das fotos que ele usa muito como emblemática, né? do que foi esse espaço, né? De não ter nada, de não construir nada, e se acaba o projeto com um passarinho, uma criança se permitindo voar, né? Porque tem essa estrutura, é uma sala de dança, que eles ocuparam uma sala de dança, e isso é uma cama elástica, então eles faziam o voo dos passarinhos a partir daí. Eu vou encerrar um pouco essa fala sobre o Piá e vou falar mais sobre o Poronga, porque a formação no Poronga me deu essa base para pensar o Piá, né? Enquanto coordenadora geral agora e tendo a possibilidade de fazer um planejamento do programa, né? Quando a Ruana fala da questão dos territórios, isso para a gente aqui é extremamente importante. A gente está em 31 equipamentos na cidade de São Paulo. Como construir um pensamento, como construir um programa, se a gente não consegue dialogar com esses gestores que muitas vezes não têm um entendimento sobre a relação de arte e cultura, né? E muitas vezes alguns eles querem destruir qualquer coisa de cultura que exista dentro do céu, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem enfrentado com frequência. E aí o Poronga vem nesse espaço de formação em que eu posso me pensar enquanto educadora, trabalhando essas questões sociais e alinhavando, na verdade, todo esse meu trajeto com a academia, né? Por isso eu comecei com a pergunta: arte se ensina? E eu acho que tem uma coisa muito importante, algumas coisas em comum nos dois, e uma das primeiras coisas que salta aos olhos para mim é a questão do afeto, né? No Poronga, a gente criou um verbo porongar. Então, eu era da segunda turma, a segunda turma era no sábado, a gente passava o dia inteiro junto, e era o nosso dia de porongar. E as pessoas todas se aproximaram muito, né? Eram todos já arte-educadores, porque aí vem uma diferença do termo, né? No Piá nós somos artistas educadores, no Poronga nós somos arte-educadores, e eu acho que só isso aí dá uma boa discussão. E aí eu lembro que, numa das avaliações, vou falar disso um pouco mais para frente, uma das alunas da minha turma, a Vanessa, ela falou que o Poronga era o espaço de humanidade dela, né? Então, o que significa um espaço de formação de educadores que já estão trabalhando, né? Já estão na prática, já estão na ponta, trabalhando em projetos sociais, em projetos de educação não formal. O que significa para nós, e aí eu digo nós porque eu acho que a gente pode estender tudo isso para as outras pessoas que fazem parte, né? O Sócrates, que é um dos educadores do projeto, está aqui, pode falar bem sobre isso, até porque na aula dele todo mundo chorou, ele tem uma história de sair tocando as pessoas, assim. Mas, enfim, vou falar de uma forma mais objetiva, assim, de processos do projeto. E a gente pode, vocês podem ir perguntando, a gente pode falar sobre isso depois. O Poronga começa em 2015, né? Tem como objetivo qualificar esses processos que já existem, né? Que os educadores já fazem, acho que especialmente nas periferias aqui de São Paulo, né? E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o processo seletivo, né? O primeiro critério para ser selecionado para participar do Poronga era ser mulher negra sem escolaridade. Depois, um homem negro sem escolaridade. Mulher negra com escolaridade, homem negro com escolaridade. Aí, mulher branca sem escolaridade, homem branco sem escolaridade, enfim, por aí vai. O que significa isso, né? Como é que um processo de seleção parte desse lugar? Enquanto mulher negra, óbvio, isso me tocou profundamente.
E uma metodologia muito, muito fundamentada na abordagem interdisciplinar. E eu acho que tem outra coisa assim, muito, muito bacana, né? É a coerência. Parece não. Tudo no Poronga eu acho que é coerente, né? Da escolha dos educadores, do processo de seleção, das relações das pessoas. Eu acho que a coisa funciona num lugar de costurar, de tecer. Eu gosto dessas palavras, da teoria e da prática, né? Falando assim da questão do ser mulher negra, a questão da representatividade, por exemplo, né? A Renata Felinto é uma artista visual, pesquisadora, e, para mim, particularmente, tê-la, né, enquanto professora naquele espaço foi muito significativo, né? Eu tenho 35 anos e eu nunca tinha tido uma professora negra, né? Uma professora negra que veio da periferia como eu. Então, o que significa para um educador ter alguém igual a ele naquele espaço, né? E não saindo de um espaço de elite, como o Gil pontuou naquele início. O Poronga foi criado com alguns eixos, né? Teorias da cultura, histórias da arte, teorias da arte na educação. Dentro desse, a cada fim de eixo desse, eixo ou módulo, né, a gente fazia um processo de avaliação coletiva. Isso é muito bacana. Uma coisa que aconteceu, assim, foram duas turmas que eu observo com perfis bem diferentes. Uma coisa que aconteceu na primeira turma é que todo o pensamento e os educadores que participaram da segunda turma, isso foi feito coletivamente, né? Acho que o Rodrigo tem essa proposta, ele traz um arcabouço teórico, ele traz um esqueleto para isso, mas esse projeto, na prática, ele é construído junto com os educadores. E isso eu acho uma das coisas mais incríveis do projeto. Então, para a minha turma, que começou em agosto, a gente já chegou com uma coisa mais elaborada, mais pronta, né? Tanto que a primeira turma teve 20 horas a mais de trabalho. E aí chega num espaço que, além dessas avaliações que elas continuam para aprimorar, né? Como dizia o Rodrigo, essas duas turmas elas fecham, né, o pensamento do Poronga, e isso não significa que ele esteja fechado para possíveis mudanças no futuro, muito pelo contrário. Eu acho que, dependendo da turma, do que essa turma traz e do contexto, enfim, das questões sociais que a gente vem vivendo, acho que a gente está num período histórico muito interessante, né? Quando a gente vê os estudantes secundaristas ocupando seus espaços e querendo uma educação de qualidade, isso tudo interfere no nosso processo. Além disso, dessas aulas mais cabeçudas, digamos assim, dessas aulas teóricas, a gente tinha uns espaços de experimentação didática, das linguagens artísticas. Então, a gente teve aula de fotografia, a gente teve aula do teatro do oprimido, pinhole, dança, machetaria. Algumas dessas aulas aconteceram na ocupação São João, né, uma ocupação que tem um centro cultural. Então, a gente estava também circulando pela cidade, né, todo esse pensamento sendo levado para a cidade inteira, né, porque as pessoas vêm de longe. E, enfim, uma troca muito, muito grande, né. E uma coisa muito, muito bacana também era o convite para as transposições didáticas, para que os educadores eles trouxessem o trabalho que eles já fazem, né, nos seus espaços, para serem avaliados, por mais que muita gente não goste dessa palavra, por um outro professor que trabalha com didática, enfim, para questionar coisas, para se pensar na própria prática, né? E acho muito bacana, a gente, enquanto educador, a gente poder trocar de lugar, né? A gente poder sentar na cadeira novamente e virar aluno e se colocar no lugar desse aluno, pensando de uma outra maneira. O projeto tem coordenação do Rodrigo Medeiros, que está aqui, supervisão da professora Rosi Avelberg. E tem uma coisa, eu falei dessa primeira turma, que ela construiu de uma forma mais prática, mais efetiva, o Poronga, mas eu queria falar também sobre a segunda turma, né? Porque, além de ser um projeto de extrema qualidade, né,
eu fiquei muito impressionada com as discussões teóricas que foram travadas no projeto. Tem uma foto, uma imagem do quadro, que foi, inclusive, do Sócrates, do percurso teórico que foi sendo construído, né, no Porongá, inclusive em questão das histórias da arte. Poder sair desse lugar da arte europeia, né, ocidental, e discutir a arte indígena, discutir a arte negra, quais as influências africanas, quem são os artistas negros, poder visitar o Museu Afro com uma pesquisadora que vai mostrar as coisas de um outro lugar, o mundo muda, né? A gente passa a ver o mundo de uma forma diferente. Além de ver o mundo de uma forma diferente, minha turma teve uma coisa muito bonita, muito delicada, assim, de ver as pessoas construírem suas próprias identidades ou reconstruírem suas próprias identidades. Então, pessoas se descobrindo negras naquele espaço, né? Agora eu entendo por que eu fui tratada de determinada maneira. Agora eu entendo por que me olhavam daquela maneira. Ou então resgatar questões familiares que têm a ver com processos sociais, históricos, e reconstruir isso e, principalmente, resolver isso na arte, né? Levar isso para a arte. Isso é uma coisa das mais bonitas que aconteceram nessa segunda turma. A proposta é que o Porongá continue, né, com mais 2 módulos. O segundo módulo seria a gente aprofundar essas transposições didáticas, a gente trazer ou ficar nu, como diz o Rodrigo, para mostrar o nosso trabalho, né, para aprofundar, para mudar, porque a gente precisa ajustar sempre, né, estar sempre atento a ajustar o gesto à palavra, né, a trazer a nossa teoria, a nossa fala para a nossa prática. E também existe um desejo que o terceiro módulo sejam residências, né, que a gente possa trocar com outras pessoas e sair de outro lugar. Para fechar a minha fala, eu queria falar que uma coisa muito interessante que acontece nos 2 projetos, que é a horizontalidade, né? É a forma como a gente constrói isso junto. Enquanto coordenadora do PIA, eu vi os olhares para mim mudarem, né? Especialmente para os gestores. Os gestores dos equipamentos, quando passou a existir a figura da coordenadora geral, eu fui colocada num lugar hierárquico. Mas esse lugar hierárquico é para o outro lado, não é para a gente. Tudo é feito de forma coletiva, né? Então, quando a gente senta junto, no PIA, com todos os coordenadores, né? São muitos, somos 90 educadores. Ano passado, fomos 90 educadores e 20 coordenadores. Então, isso precisa ir de uma cascata para que a coisa funcione também. Mas nós temos no PIA reuniões de equipe toda sexta-feira. Então, isso é discutido nas reuniões de equipe. Depois dessas reuniões, tudo que foi discutido ali é levado para as reuniões de coordenação e a gente decide as coisas em conjunto. E no Porongá isso aconteceu também, assim, e é muito difícil. É um exercício muito, muito delicado que a gente precisa respeitar muito o outro, né? E eu acho que a gente falou de formação de ser humano. Quando a gente sai desse lugar de conforto e se coloca nesse espaço de poder trabalhar de forma horizontal, eu acho que a gente ganha muito, né? E a gente está precisando, nesse contexto conservador que a gente vive, ter novas formas de se relacionar com as pessoas. Outra coisa que eu acho muito importante nos dois programas, não são programas, enfim, no PIA e no Porongá, é a possibilidade de mudança, né? Não são projetos fechados. A gente não está ali numa caixinha que tem um financiamento dizendo como que a gente tem que fazer. A gente faz, né? E eu acho que a gente faz de uma forma muito afetiva, de uma forma muito cuidadosa. E no PIA eu costumo dizer que o afeto é o lugar de subversão. Eu não sei se vocês já viram filmes, O Mordomo da Casa Branca. Tem uma cena do filme em que o filho desse mordomo ele está conversando com o Martin Luther King e o Martin Luther King pergunta por que o pai dele faz. E ele diz que o pai dele é mordomo, né? E fala com muita vergonha de dizer que o pai dele serve outras pessoas. E ele fala do quanto os negros americanos, naquele período da luta pelos direitos civis,
do quanto eles foram pessoas importantes para quebrar o estereótipo, né, da escravidão. E ele diz assim, essas pessoas são subversivas sem saber que são. Né? Eu acho que o Poronga e o Piá, eles têm esse espaço de subversão. A gente, na verdade, a gente sabe que a gente é subversivo, né? Só que a gente vai nesse lugar do afeto. E aí, para terminar, eu queria mostrar algumas imagens. Isso foi na primeira turma, era de Estêncio, acho que era Estêncio, uma das oficinas de Estêncio. Aqui foi na segunda turma, aí já foi uma oficina de pinhole. Tem algumas imagens produzidas pelos alunos. Eu acho que eu pulei uma foto, deixa eu dar uma aqui. Algumas dessas fotos elas foram ampliadas com Lamb, né? E foram coladas na ação educativa e nas proximidades ali. E falando em Lamb, isso aqui foi uma das aulas da primeira turma com um artista, o nome dele é Zito, e falava também sobre o Lamb, né? De colar. Aqui foi uma aula da segunda turma, também na ocupação São João, que se discutia questões de curadoria. Aqui uma aula no Museu Afro, a gente visitando o acervo com a Renata, que foi coordenadora do Educativo do museu, então foi um privilégio poder conhecer esse espaço com ela. Acho que isso foi numa das aulas de Estêncio também. Aqui com o Wagner, qual é o sobrenome? Wagner Souza, falando sobre o trabalho dele nos abrigos, porque a gente também recebeu alguns educadores que compartilharam seus projetos com a gente. Uma outra forma de pensar e outras vivências em educação. E aí, para finalizar, tem umas fotos de uma visita da primeira turma no Espaço Cachoeira, que onde se foi entender e viver um pouco da cultura popular. Acho que é isso, está aí meu contato. Se alguém quiser mais informações e saber alguma coisa, estou às ordens.